Tá ali, consegue me ouvir? Boa noite, Luciano. Estão com problema na câmera? Gabriele, boa noite, Aline. Boa noite, Bruno. Tá com problema, Ivone, na câmera? Boa noite. Boa noite, velho. Boa noite, Bruno. Consegue ligar, Ivone, a câmera? Já avisei ontem. Clésia. Hum. Boa noite, Eduardo. Tá gravando? Estou, professor, gravando aqui. Tá gravando? Uhum. E aí, pessoal, conseguiram responder as questões que eu disponibilizei para vocês? Conseguiram? Conseguem colocar o gabarito aqui ou não? Hum. Qual foi o número que nós paramos ontem? Nós paramos. Qual foi o número? Eu finalizei com vocês explicando a parte das leis aí. A lei ordinária e a lei complementar, correto? 7.2, é isso? Então, pessoal, vejam só. O que é que a gente falta para terminar a parte do poder legislativo? Eu falto discutir com vocês basicamente o quê? Ó, a parte de medida, medida provisória, decreto legislativo, resoluções e a lei delegada. Dessa forma, a gente finaliza a abordagem aí sobre o processo legislativo. Então, no tópico 7.3, nós vamos abordar, eu vou abordar com vocês 7.3, coloca aí 7.3, o tópico da medida provisória. Beleza? Ó, o que é que eu preciso saber sobre medida provisória? Primeiro, pessoal, vamos colocar aqui a informaçãozinha central. Coloca assim, ó, conceito de medida provisória. Coloca assim, é exercício, é exercício de função típica
do poder legislativo é exercício de função típica do poder legislativo, vírgula, de forma atípica pelo poder executivo. É exercício de função típica do legislativo de forma atípica pelo executivo. Professor, como assim, pessoal? Aí nós vamos para as observações, para os asteriscos. A primeira questão sobre medida provisória é a competência para decretar, ou melhor dizendo, para editar. Competência para editar. Quem é que edita a medida provisória? Ó, você vai colocar abaixo a competência para editar. Coloca assim: o presidente da República edita MP com força de lei. O presidente da República edita a medida provisória com força de lei. Vírgula. Nos casos de dois pontos. O presidente da República edita medida provisória com força de lei nos casos de dois pontos. Relevância e urgência. Nos casos de relevância e urgência. Esses são os requisitos da medida provisória. Beleza? Vamos entender. Professor, por que que a medida provisória ela é função típica do legislativo, só que exercida de que forma? De forma atípica pelo executivo. Por qual motivo é? Justamente por isso. Porque a edição de medida provisória é uma prerrogativa de quem? Do presidente da República. Só que a medida provisória, ela tem força de quê? De uma lei. Quais são as hipóteses que o presidente pode editar? Relevância e urgência. Ele vai me perguntar, professor, o que é relevância e urgência? Não. Ele vai pontuar. Ó, o que é que ele pode aprofundar? Sublinhe aqui, circule aqui o presidente da República. Pessoal, ele pode perguntar se a medida provisória pode ser editada por governador ou se a medida provisória ela também pode ser editada por prefeitos. Aqui não é a Constituição que estabelece, mas o Supremo, ó, o STF, e ele vai colocar, ele vai perguntar. O Supremo, ele disse o quê, professor? O Supremo disse que sim. Agora, para o governador editar, a medida provisória tem que ter previsão onde? Na Constituição Estadual. E para que o prefeito possa editar, ela tem que ter previsão na Lei Orgânica Municipal. Mas não há impedimento algum para a edição de medida provisória por governadores e por prefeitos. Beleza? Ó,
Por que que o nome é medida provisória? Porque essa espécie normativa, ela tem um prazo de vigência, ela tem um prazo de duração. Vocês conseguem me dizer qual é o prazo de vigência? Por quanto tempo a medida provisória vai durar? E aí? Ó, coloca aí. A medida provisória perde a sua eficácia, vírgula, desde a origem, vírgula, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias. A medida provisória perde a sua eficácia se não for convertida em lei desde a, perde a sua eficácia desde a sua origem, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias. Então, sublinhe 60 dias. Professor, pode prorrogar, coloca uma vírgula, vírgula, prorrogável uma única vez e por igual período. Prorrogável uma única vez e por igual período. Fechou? Pessoal, ó, o presidente, ele edita a medida provisória e ele vai submeter, certo? Quando o presidente edita, ele, se você quiser acrescentar aqui, ó, ele submete de imediato ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional possa deliberar, certo? Professor, quando a medida provisória é editada, ela produz efeitos instantâneos, automáticos. Prazo de duração: 60 por mais 60. E quando a medida provisória ela é editada, quais são as consequências? O que é que pode acontecer? Ó, duas coisas. Pessoal, se a MP, coloca na primeira setinha, MP aprovada, se a medida provisória for aprovada, ou se a medida provisória, se a MP for reprovada. Isso é a questão da prova, certo? Se ela for aprovada, coloque aí do ladinho, ó, consequências, para ficar claro, consequências da MP. Você vai colocar assim: qual é a consequência natural de uma medida provisória? Aprovada, aprovada por quem, professor? Pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional aprovar, coloca assim, ó, se o Congresso Nacional aprovar, vírgula, será convertida em lei. Se o Congresso Nacional aprovar, será convertida em lei. Abra um parêntese. Obrigatoriamente, obrigatoriamente, uma lei ordinária. Professor, por que é que não pode ser lei complementar? Explico já. Obrigatoriamente, uma lei ordinária. Fechou?
Ah, professor, e se, e se a medida provisória ela for reprovada? Se o Congresso Nacional rejeitar ela, coloca assim, ó, abaixo. Perderá a sua eficácia, perderá a sua eficácia, vírgula, desde a origem. Perderá a sua eficácia desde a origem. Fechou? Professor, e o que é que acontece se a medida provisória ela perder a eficácia, já que ela produziu efeitos? Vou dar um exemplo para vocês, ó, entender. Exemplo prático. Nós estamos hoje no dia 5 de novembro. Pessoal, se o presidente editar uma MP hoje, qual é o prazo de vigência dela? Qual é o prazo que ela vai se encerrar a vigência? Quem consegue me dizer? Ó, inicial, certo? 5/9. Tranquilo? Professor, tranquilo. E qual é o prazo final? Quando é que a medida provisória vai ter o seu prazo final? Aqui. E aí? Quem consegue me falar? Editou no dia 5/11. Qual é o prazo de vigência? 60 dias. Fechou? Então, em tese, ela vai viger até o dia 5 de janeiro de 2024. Tá todo mundo aí? Pode renovar, pessoal? Pode, por mais 60 dias. Então, ó, a medida provisória, ela vai produzir os efeitos normais, né? Ela vai, ó, desde aqui produzindo efeito. Tranquilo? Ah, professor, digamos que o presidente da República, ele, ele pediu renovação, que a medida provisória ela foi renovada. Pessoal, aí a medida vigeu, ó, bonitinho. Chegou aqui, só um exemplo, chegou aqui no dia, colocar no dia 31/11. Ó, o Congresso Nacional votou e reprovou, rejeitou. Tranquilo? O Congresso Nacional não aprovou a medida provisória, rejeitou. Ela foi editada em qual dia, professor? 5/11. Em tese, ela ia viger até qual dia? 5/1 de 2025. Só que no dia 31, o Congresso Nacional votou e rejeitou ela. Ela perde a sua eficácia daqui para frente ou nesse período também? E aí? Qual é o dia que a medida provisória vai perder a eficácia? Que eu coloquei no material de vocês. Desde a origem. Ó, quando ela é reprovada, rejeitada, perde a sua eficácia desde o início, desde a origem. Mas ela começa a produzir efeitos, professor, a partir de quando? A partir da sua origem. Se ela for reprovada, reprovada e rejeitada a partir de quando, professor? Desde a origem. Aí coloca uma observação abaixo, para fechar. Coloca assim: se a medida provisória for rejeitada, se a medida provisória for rejeitada,
vírgula. Se a medida provisória for rejeitada, vírgula, melhor dizendo, ou se a medida provisória for rejeitada ou perder a sua eficácia, ou perder a sua eficácia, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional deve regular as relações jurídicas. O Congresso Nacional deve regular as relações jurídicas por meio de decreto legislativo. Por meio de decreto legislativo. Como é que você colocou aí? Se a medida provisória for rejeitada ou perder a sua eficácia, vírgula, o Congresso Nacional deve regular as suas relações por meio de decreto legislativo. Professor, me dê um exemplo, pessoal. Então, digamos, acontece muito medida provisória em matéria trabalhista, em direito do trabalho, certo? Então, digamos que durante esse período aqui, que a medida provisória ela foi editada, que a medida provisória tem estabelecido aí uma carga horária para determinado setor do comércio, da indústria. Se ela foi rejeitada aqui, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo e vai estabelecer como que vai continuar essas relações. Mas o grande ponto da questão é: reprovou, perde a eficácia desde a origem, desde a edição. Fechou? Tranquilo? Ó, o que é que eu preciso saber mais, professor, sobre medida provisória? Coloca assim: limites. Dois pontos. O que é que seriam esses limites, professor? Matérias, ó, que não pode ou que não podem ser reguladas por MP. Matérias que não podem ser reguladas por MP. Bom, pessoal, o presidente da República, ele tem a liberdade de editar a medida provisória, certo? Agora percebam, ele vai editar fundamentando ou com base na relevância e na urgência. Vou repetir, você não precisa saber porque ele não vai perguntar o conceito de relevância e urgência. Mas qual é o ponto? Não é sobre qualquer matéria que o presidente da República poderá editar uma medida provisória. E é esse ponto aqui que você precisa tomar cuidado para as questões, porque o examinador costuma cobrar esses tópicos. Ó, quais são as matérias que não podem ser regulamentadas por medida provisória? Que é vedada a edição de medida provisória. A primeira que você vai colocar aí, ó, reservada à lei complementar. Reservada à lei complementar. Ô, professor, o senhor explicou aqui que se a medida provisória for convertida em lei, for aprovada pelo Congresso Nacional, ela vai se transformar obrigatoriamente em uma lei ordinária. Não é isso que está no material de vocês aí? Por que que ela se transforma obrigatoriamente em uma lei ordinária? Porque não pode editar a medida provisória
sobre matéria reservada à lei complementar. Qual é a segunda matéria que não pode, professor? Coloca aí. Ó, nacionalidade, nacionalidade, vírgula, cidadania, vírgula, direitos políticos ou direitos políticos, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, vírgula, partidos políticos e direito eleitoral. E direito eleitoral. Bom, professor, repetindo para quem se perdeu: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Qual é a terceira matéria? Direito e processo penal. Ou seja, direito penal e processo penal. Ó, e processo civil. Processo civil. Sublinha aí, pessoal. Professor, tem examinador que é escroto. Ele coloca, ó, direito civil. Direito civil pode, viu? Não pode é sobre direito penal, processo penal e processo civil. Direito civil é permitido. Quarta matéria, que não pode. Organização, organização do judiciário, vírgula, barra, né? MP. Organização do judiciário, barra, MP. O que é que seria isso, professor? Não pode medida provisória sobre direitos e garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público. Certo? Quinta, ó, coloca assim, que vise detenção ou sequestro de bens, vírgula, de poupança, sequestro ou detenção de bens, vírgula, de poupança ou qualquer outro ativo financeiro ou qualquer outro ativo financeiro. Fechou? Professor, Manda. no quarto, organização ao judiciário barra MP. Direitos Isso. e... Garantias. Direitos Obrigado. e garantias. O quinto, que vise detenção ou sequestro de bens, poupança ou qualquer outro ativo financeiro. Sexto, matéria disciplinada, matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional
e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Sétimo, ó, matéria sobre planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias, vírgula, planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, vírgula, créditos especiais e suplementares. Antes de créditos é o quê, professor? Vou repetir: plano plurianuais, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual, LOA, créditos especiais e suplementares. Créditos especiais e suplementares. Coloca uma vírgula. Vírgula. Exceto crédito extraordinário. Exceto crédito extraordinário. Fechou? Então, ó, o que é que não pode? Quais são as matérias que não pode medida provisória? Que eu vou reforçar para vocês. A primeira, matéria reservada a quê? A lei complementar. Não, o presidente da República não pode editar. Segundo, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. O que é que não pode mais? Direito e processo penal e processo civil. Se ele colocar direito civil, professor, pode? Pode. Organização do judiciário e do MP, não pode. Para deter ou sequestrar bens, poupança ou qualquer outro ativo financeiro, também não pode. Se o projeto de lei já estiver aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente, vedado o MP. E não pode medida provisória sobre os orçamentos, plano plurianuais, diretrizes orçamentárias. Só pode se a questão disser que é para abertura de qual tipo de crédito? O chamado crédito extraordinário. Fechou? Tranquilo aqui, pessoal? Então, o que é que eu preciso saber sobre medida provisória? Quem edita, o presidente da República edita com força de lei. Uma medida provisória, ela tem a mesma força de uma lei. Edita nos casos de relevância e urgência. Se é provisória, ela tem prazo, professor? Tem. Prazo de vigência de 60 dias. Ela pode prorrogar, uma medida provisória pode prorrogar uma única vez e por igual período. Posso fazer tudo sobre medida provisória? Não. Pontuamos aí. Fechou? Pessoal, qual é a outra espécie normativa que a gente vai estudar? Ó,
7.4. 7.4. Lei delegada. Lei delegada. Professor, Mano, eu fiquei com dúvida em relação a esse prazo de 60 dias. Eles podem cobrar dando uma data e pedindo para a gente dizer qual é a data limite, porque assim, quando o senhor falou que seria 5 de novembro e o final 5 de janeiro, é são como se dias fosse corridos. São prazos. dias, então É, seria 4 de janeiro, né? Porque dezembro tem 31 dias. uhum. Não, veja. Não cai as questões relacionadas. Eu dei um exemplo apenas para vocês entenderem. Mas não Certo. cai as questões relacionadas à data, para você dizer qual é a data fim da medida provisória. Isso aí não cai, só salvo em concurso aí para a área da magistratura, Ministério Público, não cai. Esse prazo, professor, de 60 dias, é um prazo em dias úteis ou corridos? Corridos. Prazo é dia corrido, entende? Não aparece em prova essa cobrança de o dia inicial para o dia final. Eu apenas exemplifiquei para vocês entenderem que se a medida provisória ela for rejeitada, ou ela for, ou de alguma forma, ela perder a sua eficácia, ela perde desde a origem, desde a edição, e não naquele momento. Ô, Tranquilo? professor, Mano, questão desse prazo, se a prova chegar a dizer que são 2 meses, também estaria errado. 60 dias, não são 2 meses. O prazo é de 60 dias. Professor, 60 dias equivale necessariamente a 2 meses? Não. Beleza? Também estaria errado. E a prorrogação é por uma única vez e por igual período. Fechou? Dúvidas? Ó, pessoal, coloque aí a próxima espécie normativa. Lei delegada. Lei delegada. O que é a lei delegada, pessoal? Presta atenção. Coloque aí. O presidente da República solicita, o presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional. O presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional para editar uma lei. O presidente da República solicita autorização para editar uma lei. Pessoal, essa autorização é justamente uma delegação. Então, como é que o Congresso Nacional faz? O Congresso Nacional, ele delega ao presidente da República, por meio de um ato chamado de resolução, ó, a competência para editar a lei. Beleza? Então, professor, por que que faz isso? Pessoal, às vezes é necessário, isso daqui nunca aconteceu. Na vigência da Constituição nunca houve essa necessidade. Mas às vezes é necessário que uma lei seja editada de forma rápida, bastante célere. Então, o presidente da República ele pode solicitar essa autorização. Ó, depois que o presidente da República edita a lei, pessoal, coloque aí. Depois que ele edita a lei, o projeto, o projeto, certo? É apreciado pelo Congresso Nacional.
O projeto é apreciado pelo Congresso Nacional. Ó, em votação única. Então, o Congresso Nacional valida posteriormente a lei editada pelo presidente da República. Beleza? Professor, o presidente da República ele pode exorbitar da delegação? Não, ele precisa atuar ali no limite da delegação. Mas, ó, novamente, você vai colocar um asteriscozinho aqui. Limites. Limites. Dois pontos. O que é que seriam esses limites, professor? Matérias, ó, que não podem ser delegadas. Bom, da mesma forma que a medida provisória não é sobre qualquer matéria que pode haver a edição de uma lei delegada. Professor, quais são as matérias aqui? A primeira, matéria reservada à lei complementar. Matéria reservada à lei complementar. O Congresso não pode delegar. Segundo, matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional ou privativa. Matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional ou privativa da Câmara ou do Senado. Da Câmara ou do Senado. Nacionalidade, vírgula, cidadania, vírgula, direitos políticos, vírgula, partidos políticos, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. E direito eleitoral. O que é que não pode mais, professor? Organização e funcionamento do judiciário
e Ministério Público. Organização e funcionamento do Judiciário e Ministério Público. Quinto, plano plurianual, que é o PPA, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, créditos especiais e suplementares, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual, créditos especiais e suplementares, vírgula, exceto, exceto créditos extraordinários. Exceto créditos extraordinários. Posso, Eduardo? O que é que não pode? Ó, não pode. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, créditos especiais e suplementares. Fechou? Exceto. Qual tipo de crédito? Exceto créditos extraordinários. Beleza? Pessoal, lembrando, qual é a diferença de uma medida provisória na prática para uma lei delegada? É que na medida provisória, o presidente da República, ele não precisa de autorização do Congresso Nacional. Ele edita, ó, e logo. Só que ele edita com base em quê? Com base na relevância e na urgência, certo? Ah, professor, a medida provisória ela tem um prazo? Tem, 60 por mais 60. Se o Congresso não converter em lei, ela perde a sua eficácia. Na lei delegada, não. O presidente da República, primeiro, ele precisa pedir autorização, certo? Ao Congresso Nacional. Essa autorização se dá por meio de uma delegação. O Congresso é obrigado a delegar, professor? Não, o Congresso não é obrigado a delegar. O Congresso delega se ele bem entender, que é caso de delegar. Delegou, beleza, o presidente edita a lei, depois o Congresso tem que validar. É votação única. O presidente não pode editar uma lei delegada, o Congresso não pode delegar essas matérias. Fechou? Pessoal, coloque aí, ó, asterisco abaixo. O que é que falta, professor? Quais são as espécies normativas que faltam? Falta um decreto legislativo, ó, e você vai aprender, você só vai precisar saber uma coisinha sobre o decreto legislativo. O decreto legislativo, pessoal, ele serve para quê? Ele expressa, ó, expressa as competências exclusivas do Congresso Nacional. Pronto. Quando o Congresso Nacional ele atua lá no artigo 49, que a gente já estudou,
fazendo as suas competências exclusivas, eles pedem um decreto legislativo. Professor, e a resolução? E a resolução serve para quê? Coloca abaixo. Expressa as competências privativas, expressa as competências privativas de cada uma das casas. Expressa as competências privativas de cada uma das casas. Então, ou é competência privativa da Câmara, quando ela atua, aí a Câmara emite uma resolução, uma RE, ou é competência privativa do Senado. Quando o Senado atua, ele emite uma RE. Pronto. É para isso que servem as resoluções. Fechamos? Tranquilo? Pessoal, ó, eu vou aproveitar para explicar rapidinho, certo? Algumas regrinhas sobre esse camarada aqui, ó, TCU. Coloca aí no 08, TCU, certo? Quem é o TCU, professor? Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Colocou aí 08. Ó, a questão mais incidente, primeira coisa, sobre o Tribunal de Contas da União, certo? É o examinador afirmar que esse órgão, ele exerce o papel do poder legislativo. Pessoal, eu já expliquei para vocês, mas eu quero reforçar. Quem é o poder legislativo federal? Qual é o órgão que exerce o poder legislativo federal? Outra que pariu. Quem é o órgão que exerce o poder legislativo federal? Não acredito. Quem é o poder legislativo federal? Quem é? O Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado. Beleza? Professor, então, o que é o Tribunal de Contas da União? Coloca aí primeiro o que ele não é. Coloca assim: não exerce, não exerce a função do poder legislativo. Não exerce a função do poder legislativo. Fechou? Ô professor, o que é que o Tribunal de Contas exerce, então? Coloca aí, pessoal. Ó, é órgão, é órgão auxiliar do Congresso Nacional. É órgão auxiliar do Congresso Nacional. No controle, no controle externo do Poder Executivo. No controle externo do Poder Executivo.
Fechou? Sublinhe a palavrinha externa. Externa. Ó, ô professor, como assim? Exercício do controle externo ou auxilia o poder legislativo no controle externo. Pessoal, o Tribunal de Contas da União, ele auxilia, ó, nessa fiscalização aqui, ó. Você vai colocar. Qual é a fiscalização, professor? O Tribunal de Contas da União, ele vai auxiliar na chamada fiscalização, ó, POCOF. Fiscalização por POCOF. Como assim, professor? O Tribunal de Contas, ele auxilia na fiscalização patrimonial, orçamentária, certo? Contábil. O que mais, professor? Operacional e financeira. É órgão de auxílio na fiscalização patrimonial, orçamentária, contábil e operacional e financeira. De quem, professor, o Tribunal de Contas fiscaliza ou auxilia? Ó, da União, certo? De mais quem, professor? De toda a União, aqui, administração direta. ADM direta. E mais quem, professor? Toda a administração indireta da União. E vocês já sabem qual é a administração direta, indireta, né? Para não errarem. Quem é, professor? Essa galera aqui, né? Fácil. Então, o Tribunal de Contas, para ficar bem esquematizadozinho no seu caderno, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo do Poder Executivo, exercendo a fiscalização patrimonial, orçamentária, contábil, operacional e financeira. De quem, professor? Da União e de toda a administração indireta, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. E essa fiscalização, ela vai ser quanto a quê? Puxa uma setinha e coloca assim, ó. Quanto? Dois pontos. Quanto? Dois pontos. A legalidade, vírgula. Legitimidade, vírgula. Economicidade, vírgula. Aplicação de subvenções, legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. E renúncia de receitas.
Professor, é aplicação de quê? Aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Fechou? Coloque uma atenção abaixo. Coloque uma atenção abaixo. Coloque assim. Quem é obrigado a prestar contas ao TCU? Quem é obrigado a prestar contas ao TCU? Coloque uma interrogação. Coloque uma interrogação. Qualquer pessoa física ou jurídica. Qualquer pessoa física ou jurídica. Vírgula. Pública ou privada. Pública ou privada. Vírgula. Que utilize, vírgula, arrecade, vírgula, guarde, utilize, arrecade, guarde, vírgula, gerencie ou administre dinheiros públicos ou valores. Dinheiros públicos ou valores pelos quais a União responda. Dinheiros públicos ou valores pelos quais a União responda. Ou seja, pessoal, todo mundo que de alguma forma receba verba pública federal é obrigado a prestar conta ao Tribunal de Contas da União. Tranquilo? Ó, coloca abaixo para fechar. Coloca uma hashtag. Qual é a hashtag, professor? Membros do TCU. Membros do TCU. Pessoal, os membros do TCU, eles são chamados de ministros do TCU. Certo? Olha a questãozinha da prova. Quantos são os ministros do TCU, professor? 9. Todas as vezes que falam sobre composição. Então, o Tribunal de Contas da União tem 9 ministros. 9. Certo? Ó, eu vou colocar do lado as setinhas para a gente pontuar os requisitos. Então, são 9 ministros, professor, brasileiros. Certo? Se são 9 ministros brasileiros nato ou naturalizado. 9 ministros brasileiros nato ou naturalizado. E se não souber, morreu. Pode ser Nato. nato ou naturalizado, Léo. Você estudou quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Está lá ministro do TCU? Não. Está ministro do STF. Professor, além de ser brasileiros, que pode ser nato ou naturalizado, eles têm idade, ó, entre 35 a 70.
anos. Além disso, eles possuem idoneidade, idoneidade moral e reputação ilibada. Ponto. 9 ministros brasileiros com idade entre 35 e 70 anos, com idade, idoneidade moral, mais o que, professor? Acrescenta aí, notórios, notórios conhecimentos econômicos, vírgula, jurídicos, vírgula, contábeis e financeiros. Notórios conhecimentos econômicos, jurídicos, contábeis e financeiros. Mais o que, professor? Mais de 10 anos de efetivo, mais de 10 anos de efetivo, de efetiva atividade, mais de 10 anos de efetiva atividade em profissões que exijam tais conhecimentos. Em profissões que exijam tais conhecimentos. Fechou? Para ser ministro do Tribunal de Contas da União, precisa preencher essas características. Para fechar, professor, o que é que ele pode me perguntar mais? Ele pode perguntar a forma de escolha, já que nós temos 9. Como são escolhidos esses 9 ministros do Tribunal de Contas? Pessoal, ó, seis são escolhidos, coloca assim, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional e nomeados pelo presidente da República. Então, o Congresso Nacional ele escolhe 6. Escolhe e manda para o presidente nomear. Ô, professor, e os outros 3? Os outros 3? 3 são escolhidos pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Vírgula. Após aprovados pelo Senado Federal. Após aprovado pelo Senado. Acabou, professor? Não. Ó, desses 3 que o presidente escolhe, pessoal, puxa uma setinha para baixo. Desses 3, um deles
é de livre escolha. Qualquer um que preencha os requisitos lá acima, certo? Dois, dois, não é de livre escolha. Professor, como é que é? Dois. Coloca assim, ó. Escolhidos alternadamente entre auditores escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público, que atuam junto ao TCU, escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público que atuam junto ao TCU, vírgula, indicados em lista tríplice indicados em lista tríplice por critérios de antiguidade e merecimento. Por critérios de antiguidade e merecimento. Fechamos? Tranquilo? Coloca uma observação abaixo. Coloca assim: ministros do TCU possuem as mesmas garantias, vírgula, prerrogativas e impedimentos. Garantias, prerrogativas, impedimentos, vírgula, vencimentos e vantagens, garantias, prerrogativas, impedimentos. Como foi que eu coloquei mais? Vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Dos ministros do STJ. Sublim STJ. Sublinhou? Não é STF. Fechou? Professor, o que é que eu vou fazer além disso? Dever de casa. Você vai fechar o estudo do Poder Legislativo realizando a leitura do artigo 75 da Constituição. Inclusive, eu vou espelhar ele aqui, ó, para a gente ver. Constituição Federal de 88. E o que é que diz o artigo 75, professor? Ele vai tratar basicamente de quê, pessoal? Ele vai tratar das atribuições do Tribunal de Contas da União, que é a atuação prática, né?
como é que se dá a atuação prática do TCU. De preferência, eu indico a vocês que leiam e escrevam quais são as atribuições do Tribunal de Contas da União, porque eu não vou ficar lendo decoreba com vocês. Isso é tarefa de vocês. Ó, deixa eu fechar aqui, artigo 75. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Artigo 30. Ó, bexiga. Me ajuda? O artigo 75 da Constituição trata justamente das atribuições práticas do Tribunal de Contas da União. O que foi que nós acabamos de fazer, basicamente? Na verdade, o artigo 74, pessoal. O artigo 74. É o artigo 74? Deixa eu ver. Não. Ó, esse artigo aqui, o 71, que é o artigo mais importante, certo? Vocês leem do 71 ao 74. E, de preferência, escrevam quais são as competências do Tribunal de Contas da União que estão aqui no artigo 71. Beleza? Quem notou e construiu o resumo do Poder Legislativo? Levanta a mão aí com um papelzinho, para eu confirmar. Quantas folhas? Hoje foram 4. Ao No todo. tablet eu, no tablet eu fiz 5. E aí? 5 folhas do Poder Legislativo? 4 ofício frente e verso. Do início ao fim? Foi isso? Isso, isso. Lá da parte do Congresso Nacional, até aqui. Pessoal, vamos conversar agora. Ó. Vejam só. Vocês precisam, de uma vez por toda, aprender que estudar é diferente, por exemplo, de vocês estar assistindo a aula aqui. Isso que eu estou fazendo com vocês é um benefício espetacular. Sabe por quê? Porque presta atenção. Se você pegar para ler a Constituição, depois vocês fazem uma leitura rápida, lá do artigo 44 ao artigo 75, vocês vão perceber que são muitos detalhes. Esse assunto é muito detalhoso. E o mais importante, ó, se você pegar qualquer material aí, de qualquer curso preparatório que vocês queiram, qualquer um, escolha qualquer um, uma resumida que for. Quantas folhas vão dar de PDF desse assunto? No mínimo, se for um material bem enxuto mesmo, umas 20 folhas. Entendeu? Aí o que foi que a gente fez, ó? Eu criei com vocês tudo isso daqui, ó. Eu criei um resumo, você notando, fazendo esses esquemas. Obviamente que eu sei que com vocês fica mais organizado, que minha letra é feia para peste. Mas, ó, é para você pegar esse material e revisar. Revisar como professor, a exaustão. Não tem segredo, pessoal. Ah, professor, como é que o senhor faz para lembrar essas coisas de cabeça? Como é que o senhor faz? Eu já disse a alguém. Como? Dica para você que vai fazer o concurso. Antes de você ir para a prova, tome meia garrafa de pitu, ok? Você vai lembrar de tudo, entendeu? É, como é que faz, professor, para lembrar? Porra, se eu reviso, se eu leio a Constituição, se eu estudo a uma arruma de tempo, consequentemente eu vou lembrar. Consequentemente você já vai estar. Se eu faço um resumo, se eu estudo no meu, consequentemente eu vou lembrar. Então não tem segredo. Por que que eu pego, que eu fico bem chateado? Porque assim, a gente ensina, eu estou ensinando vocês a estudar. O material que vocês têm aí, não precisa você se preocupar e ir atrás de nenhum outro material. Leia, releia quantas vezes for necessário. E fixe as informações que você notou. Vá responder as questões. Ah, professor, você vai ver que de cada 10 questões do Poder Legislativo, você vai acertar pelo menos 8.
E é um índice excepcional, porque o candidato que vai passar, ou a maioria dos candidatos, de cada 10 não vai acertar nem 5, porque é um assunto um pouco difícil. O pessoal da PM, e aí já eu digo de certeza, ó, não precisa buscar nenhum outro material, porque a prova da Selecom, ela não vai perguntar nada além disso. O pessoal do Ministério Público é uma base essencial, a gente só vai precisar, se for o caso, a depender da banca, fazer uma revisão e aprofundar alguns pontos lá quando o edital for lançado. Então, veja, nós já chegamos aqui na turma da PM a 18 aulas, né? A parte do poder executivo, o que foi que eu expliquei, ou de direito constitucional, o que foi que eu expliquei para vocês? Nós iniciamos a parte de organização do Estado, né? Eu expliquei tudo para vocês. Parte do poder legislativo, vencemos. Nós vamos entrar no poder executivo. Depois eu vou poder judiciário, funções essenciais da justiça. Para depois, então, voltar lá para a parte inicial. Porque eu tenho certeza que a parte inicial é a parte que vocês têm menos problema na hora do estudo, né? Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Eu iria responder com vocês as questõezinhas, só que hoje eu estou um pouco meio baqueado. Eu vou deixar essas questões aí com vocês, para vocês revisarem, certo? Essa semana. E no sábado nós vamos responder as questões do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, certo? Na primeira aula, na primeira parte da aula. E na segunda parte da aula, eu vou iniciar já o Poder Executivo. Dou um intervalo e a gente faz essa revisão geral. Eu quero que todos estejam com o material no sábado, viu? Material do Poder Legislativo. E, acima de tudo, eu quero que todos tenham respondido as questões. Vocês terão tempo para responder essas questões, a bateria de questões que eu botei no grupo aí. Fechou? Podemos confiar? Beleza? Então, pessoal, mais um assunto vencido, certo? Eu vou disponibilizar essa aula para a gente fechar essa parte aí do Poder Legislativo, certo? Qualquer dúvida, qualquer ponto aí, pode mandar lá, estamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.